Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel e no vídeo de hoje tu vai aprender como escolher a lente ideal baseado nas tuas necessidades. Porque sim, meu amigo videomaker, tu não escolhe uma lente para o teu kit baseado na opinião alheia, ou seja lá o que for. Lente custa caro e dinheiro não nasce em árvore. Não adianta gastar com uma lente que não vai atender as tuas necessidades. Quer aprender a escolher a lente perfeita para os teus vídeos? Então fica aqui comigo. Esse vídeo é um oferecimento da Brasil Box. Depois de escolher as tuas lentes, não deixa de fazer um orçamento com a Brasil Box. É a loja onde eu compro os meus equipamentos de câmera, lentes, acessórios, inclusive o meu MacBook Pro eu comprei lá. O pessoal é totalmente de confiança e são muito atenciosos. Para ter um atendimento mais personalizado, basta mandar um direct lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o arroba deles, beleza? Não esquece de dizer que foi o Marvel que indicou. Bom, mas bora lá. Como é que eu faço para descobrir, ou mesmo para escolher qual é a lente mais indicada para mim? Eu tenho uma aula muito completa sobre esse assunto no meu curso Filmmaker Pro, mas aqui eu vou fazer um conteúdo mais simplificado. A parada é a seguinte: quando falamos em lente, os critérios principais para a escolha são distância focal e abertura. Vamos começar falando de distância focal. Eu recebo muitas perguntas nas minhas redes sociais a respeito de lentes, tipo: qual a lente que eu indico para determinada câmera? Qual lente que eu indico para casamento, para videoclipe, para vídeo institucional? Sabe qual é o problema? O problema é a pergunta. Não existe isso de lente mais indicada para determinada câmera, ou tipo de vídeo, ou pior, às vezes a pergunta é: Marvel, compro uma 16mm ou uma 50mm? O problema é que são lentes completamente diferentes que servem para propósitos completamente diferentes. Não são essas as perguntas que tu tem que fazer. A pergunta certa é: qual lente eu preciso para chegar no resultado que eu quero? Parece uma pergunta difícil, né? Mas não é. Eu entendo que, na maioria das vezes, quem me manda aquelas perguntas é um pessoal mais inexperiente. E justamente pela falta de experiência, acaba que não tem referência para saber o que realmente quer como resultado. Mas não te preocupa, eu tô aqui para te ajudar. A primeira coisa que precisamos descobrir referente ao resultado que queremos para os nossos vídeos é: qual a distância focal que vai entregar o resultado que eu quero? A distância focal vai nos dizer o quanto da imagem vai ser capturada e a ampliação do nosso assunto. A gente pode dividir as distâncias focais em vários segmentos. Vamos começar com as grande angulares, as ultra e as grande angulares, onde tu vai achar lentes com 8mm, 10mm, 12, 14, 16mm, e sendo full frame até 35mm é considerado grande angular. As normais ou médias distâncias, como 40mm, 50, 60, 70mm. E as de grande distância focal, ou teleobjetivas, 85, 100, 135, 200mm e por aí vai. As ultra grande angulares são ótimas para esportes radicais, onde tu pode te aproximar bastante do assunto para deixar ele gigante na tela, como em vídeos de skate, por exemplo. Elas geralmente causam distorção, né? As chamadas fish eye ou olho de peixe. Mas existem sim as ultra e grande angulares sem distorção, que são as preferidas de quem filma ou fotografa vídeos para o mercado imobiliário, arquitetura, design de interiores, também são as mais utilizadas em gimbals e steadicams. Então, se tu costuma filmar em ambientes pequenos, precisa de imagens amplas com um grande campo de visão, para fazer planos gerais e abertos, o que tu precisa é uma lente grande angular. As distâncias focais médias ou normais, como as 40, 50mm, são ótimas para planos médios ou fechados. São muito agradáveis de se assistir imagens feitas com essas lentes, pois se aproximam bastante de como os nossos olhos enxergam o mundo. Já as teleobjetivas, ou de grande distância focal, costumam ser mais utilizadas para planos fechados ou para situações onde não podemos nos aproximar do nosso assunto, como numa cerimônia de casamento ou num jogo de futebol. E temos ainda um tipo de lente que junta tudo isso com muita versatilidade, que são as lentes zoom. Uma lente zoom se caracteriza por mais de uma distância focal, como por exemplo essa 28-70 que eu tenho aqui. Ela tem um range de distância focal então mais amplo. Eu vou de uma grande angular até uma média distância, quase uma teleobjetiva. E existem muitas opções de lentes zoom no mercado. Mas Marvel, falando assim, parece ser a melhor opção, ter várias distâncias focais de uma mesma lente. Isso resolve o problema? Bom, a resposta é sim e não.
A questão é que ter várias distâncias focais numa mesma lente tem alguns contras. O primeiro deles se refere à qualidade ótica. Precisando de mais elementos da sua fabricação, elas costumam ter menos qualidade ótica do que uma lente de distância focal fixa. Outro, porém, é que costumam ser mais escuras, e muitas vezes a sua abertura é variável, como essa 2870 aqui, que começa em f3.5 em 28mm e vai até 5.6 em 70mm. E isso é bastante ruim, porque na medida que tu muda a distância focal acionando o anel do zoom aqui, a tua exposição inicial vai para o espaço, e aí tu vai ter que corrigir a exposição no meio do take. Mas é lógico, o mercado não é bobo e nos oferece lentes zoom com ótima qualidade ótica, claras e com abertura fixa. Porém, essas costumam custar os olhos da cara. Eles não são bobos, né? Mas, apesar do preço, tem. E se tu tiver para investir numa zoom de qualidade, clara, super vale a pena. Elas são ótimas também para situações onde a troca de lente no meio do job pode ser um problema, como em eventos. E olha só, vou te dar uma dica bacana de aplicativo. Esse aplicativo eu compartilhei lá no meu site, o danielmarvel.com.br, onde eu compartilho notícias de audiovisual, além dos últimos lançamentos de câmeras, lentes e acessórios. O aplicativo é o Magic Viewfinder. Ele te dá a possibilidade, através da câmera do teu celular, de testar enquadramentos com as mais diferentes distâncias focais. E o que é legal é que ele é de graça, ele é gratuito, e tem versões desse aplicativo para as mais diversas câmeras, como a Blackmagic, Canon, Sony, Lumix. Isso é legal para poder responder aquela pergunta que eu falei: Marvel, compra uma 16 ou uma 50mm? Vamos dar uma olhada na tela do celular, eu vou te mostrar como funciona. Ó, pessoal, então esse aqui é o aplicativo que eu falei, ó, o Magic Viewfinder. Esse é especificamente o da Sony. E eu quis mostrar com o da Sony pelo seguinte, ó. Eu achei bem bacana. Tu pode vir aqui, ó, tem a opção câmera. Aí tu vai escolher qual é a tua câmera. Por que que isso é importante? Porque não só da Sony, mas da Sony, da Canon, a gente tem opções de câmeras full frame e opções de câmera APS-C. E isso interfere na distância focal, no comprimento focal mais especificamente. Então vamos ver aqui, ó. Sony, tarará, enfim, tem vários modelos, ó, Sony A7 III aqui embaixo, A7S II, né? E aí, por exemplo, não, mas eu não tenho full frame, eu tenho uma Sony A6500 ou Sony A6300, e aí eu posso escolher aqui, ó, seleciono essa aqui, porque aí ele já automaticamente vai aplicar o fator crop. Ó, então, ó, eu tô aqui, ó, para vocês verem, na distância focal de 50mm. E aqui, se eu tivesse com a câmera nessa distância aqui da Camila, esse aqui seria o enquadramento que eu conseguiria com uma 50mm. E é para vocês verem a diferença, né, que o pessoal lá pergunta 16 ou 50, 16 ou 35. Olhem a diferença que tem para uma 16mm. Eu vou botar aqui, ó, 19, 18, 16mm. Isso aqui é uma 16mm. Inclusive vocês vão notar que aqui ficou em branco em volta, ó. Por que que ficou em branco aqui em volta? Porque a lente do celular já chegou no limite, então ela não consegue pegar um campo de visão mais amplo do que esse. Mas já dá para ter uma ideia, né, que o nosso enquadramento seria todo isso aqui com uma 16mm. Então beleza, prestou atenção na 16? Vamos na 35, ó. Na 35 já seria muito mais fechado. 34 aqui, ó, vamos botar 35. Ó, aqui está em 35, já seria muito mais fechado. Numa 50, já seria muito mais fechado ainda. Então, é difícil comparar qual que é melhor, uma 16 ou uma 35. São lentes diferentes para propósitos diferentes, tá? Mas o legal do aplicativo aqui, que é o motivo da dica, é justamente isso, poder ter uma noção. Então, por exemplo, a galera que filma no YouTube, que tem canal no YouTube, pô, eu quero uma lente para gravar os meus vídeos, qual lente eu escolho? Essa aqui é uma boa ferramenta para te ajudar a escolher a lente certa, baseado no recuo que tu tem para a câmera, no teu cenário e tudo mais, né? Se tu tem um cenáriozinho mais apertado, pô, a minha sugestão vai de grande angular. Se tu tem bastante recuo, aí tu pode pegar uma 35, uma 50. Lógico, aqui tô falando no caso da Sony A6500, Sony A6300, que é a PSC. Como eu falei, tem versões do aplicativo também para Canon, para Blackmagic, para Lumix. Mas olha só, deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui, ó. Vamos deixar em 35mm, tá? 35mm numa câmera APS-C da Sony seria o equivalente a uma 50mm numa full frame. Então, ó, esse aqui é o enquadramento de 35mm na Sony A6500, ó, tá ali em cima, ó, APS-C 16:9. Beleza, vamos trocar aqui, vamos manter os 35mm
mas vamos trocar aqui para uma câmera full frame, para vocês verem a diferença. Então vamos trocar aqui a câmera, e vamos sair da Sony A6500 e vamos para a Sony A7 III, que é full frame. Olha a diferença do 35. Vocês viram por que o 35mm na câmera full frame, lente full frame, câmera full frame, é considerado grande angular? Porque ela é muito ampla, vocês veem ó, que tem um amplo campo de visão aqui. Beleza? Ó, 35mm é muito mais aberto na câmera full frame, desde que a lente seja full frame também, do que na APS-C. 50mm, aqui ó. Se fosse aqueles 16 ou 14mm, eu tenho uma Rokinon 14mm autofoco para Sony, ó, seria aqui, ó. Tu vê que a câmera do celular nem dá conta, ó, seria super aberto aqui. Beleza, pessoal? Essa é a dica do aplicativo, uma boa ferramenta aí para te ajudar a escolher a lente que tu precisa. Beleza, a segunda questão que influencia na escolha da lente é a abertura, né? Como é que a abertura interfere nessa escolha? Bom, quanto maior a abertura da lente, mais clara ela é, pois mais luz ela permite que chegue até o sensor. Isso é bom para quem gosta de imagens com fundo mais desfocado, né? Quem não gosta de fundo desfocado. E para quem tem necessidade de filmar em ambientes de baixa luz, como dentro de igrejas, em festas ou mesmo em externa durante a noite. E pessoal, eu estou sendo sucinto aqui para não me alongar demais. Como eu falei anteriormente, tem uma aula bem completa sobre lentes lá no meu curso Filmmaker Pro. Bom, voltando, é lógico que quanto menor for a abertura, mais escura vai ser a lente. E adivinha só, quanto mais clara a lente, mais cara ela é. A gente vai saber se uma lente é clara porque ela vai ter aberturas do tipo f1.2, f1.4, f1.8. Lentes que já não são tão claras, mas que ainda seguram uma situação de baixa luz, dependendo da câmera, lógico, e da capacidade de ISO dessa câmera, são as f2.0 e f2.8. Acima disso já são consideradas lentes escuras, f3.5, f4 e aí por diante. Beleza? Espero ter te ajudado, mesmo que só um pouquinho, te deixar mais seguro aí na escolha das tuas próximas lentes. E eu quero aproveitar para te convidar para a próxima turma do meu curso online de produção audiovisual Filmmaker Pro. As inscrições para a quarta turma abrem dia 4 de novembro e as vagas são limitadas, não vai perder essa oportunidade. Centenas de videomakers estão aperfeiçoando as suas técnicas e se destacando no mercado com a ajuda do Filmmaker Pro. Te espero lá! No mais, fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o teu like, deixa o teu comentário e não esquece de te inscrever no canal. Falou, até o próximo vídeo!